Olá, seja bem-vindo ao canal da Leão Group, eu sou Daniel Galvão e esse é o quadro Perguntas e Respostas e eu tenho mais uma vez a oportunidade de ter ao meu lado o nosso CEO, Leonardo Leão, que vai responder algumas das principais perguntas e dúvidas dos nossos seguidores. E hoje a gente vai dar um enfoque aí, Léo, no visto E2. Então, antes mesmo de nós entrarmos nas perguntas que nós temos aqui dos nossos seguidores, eu queria te fazer uma pergunta para que você pudesse responder aí para a nossa audiência com relação ao que é o visto E2. Será que você consegue fazer aí um resumo mais ou menos prévio aí para que a gente possa apresentar a audiência? Olá, Daniel, tudo bom? Mais uma vez é um prazer estar aqui falando para vocês. Vamos lá, visto E2, pessoal. Visto E2 é aquele visto de investimento ou trabalho para cidadãos de países com um tratado de livre comércio e navegação com os Estados Unidos. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo um link lá para o site da imigração para vocês terem acesso à lista de países que são contemplados por tratados, né, pelo visto E2. E vocês podem acessar se você tiver dúvida de quais países são contemplados por esse visto, tá? Mas resumindo, o visto E2 é um visto para cidadãos de países que têm tratados de livre comércio e o seu objetivo, investimento ou trabalho em função diretiva ou executiva ou de gerência aqui dentro de uma empresa nos Estados Unidos. A empresa ela não precisa ser nova, tá? Ela já pode estar em andamento e você fez um investimento pessoal nessa empresa. Ou também você pode estar criando uma empresa nova, tá? Então você precisa atender dois requisitos. Você precisa comprovar para a imigração que o seu investimento ele vai ser substancial, ele não vai ser marginal, ou seja, não vai ser só para a subsistência sua e da sua família, e que o seu investimento ele está under risk, está sob risco. As pessoas às vezes confundem essa questão de sob risco, não é que seja um negócio arriscado. Não, pelo contrário, você precisa demonstrar que é um negócio que vai ter lucros, um negócio sólido. Mas você precisa demonstrar que o investimento ele já foi feito. Você já comprou maquinário, você já alugou o espaço para o seu negócio, não é aquela coisa de, vou investir ainda. Não, você precisa demonstrar que o seu investimento já está sob risco. E você também precisa demonstrar a origem legal dos fundos que você está investindo aqui. Muito bem, então nós vamos começar a série de questionamentos, de perguntas e dúvidas que a gente tem recebido dos nossos seguidores aqui nos canais e nas redes sociais da Leão Group. E eu começo, Léo, com a primeira da Maria Vitória, que nos pergunta o seguinte: meus filhos e cônjuge serão beneficiários da minha petição caso eu solicite um visto E2? E ela faz uma segunda pergunta que eu queria já também deixar. O meu cônjuge pode trabalhar nos Estados Unidos, uma vez que ele seja beneficiário? Maravilha, boa pergunta. Vamos lá. Respondendo logo a pergunta, sim. Seus filhos vão ter direito e o seu cônjuge também vai ter direito a ser seu dependente no visto E2. Porém, como a gente sempre fala aqui, o visto E2 ele é um visto de não imigrante. Então ele não te leva à residência permanente. E o que vai acontecer? Quando seus filhos completarem 21 anos, eles vão deixar de serem seus dependentes no visto E2. Eles vão ter que buscar uma solução específica para o caso deles. Em relação ao trabalho do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu cônjuge, tá? Ele vai poder sim trabalhar, ele vai ter uma autorização de trabalho aberta, que a gente chama, full time, para trabalhar onde ele quiser. E você vai ficar, a sua autorização de trabalho, ela é atrelada à sua empresa, a empresa que você demonstrou na sua petição que ia trabalhar aqui dentro dos Estados Unidos. Léo, a gente tem aqui mais uma pergunta e essa vem do Flávio Silva e ele pergunta o seguinte: o que acontece depois que o meu pedido de visto for aprovado? Visto E2. Visto E2, como qualquer visto de não imigrante, ele é feito um agendamento no consulado, tá? A gente manda todo o dossiê, todo o pacote com o business plan, com todas as evidências atreladas ao peticionamento. Normalmente o consulado pede para a gente aí de 10 a 15 dias para analisar e liberar o agendamento da entrevista no consulado. Então, como qualquer outro visto de não imigrante, você vai ao consulado, faz a entrevista e a resposta sai na hora. O oficial de imigração vai dar a aprovação do seu visto e você vai esperar em torno de 24, 48 horas para receber o passaporte em casa com o visto E2 estampado e os seus dependentes com o visto de dependente estampado. Então, a partir daquele momento, você pode vir para os Estados Unidos, já pode chegar aqui e trabalhar. O seu dependente, eu sempre aconselho que faça uma petição
que a gente chama de I-765, que é o Work Permit, pedindo autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. Você, o seu próprio visto já é sua autorização de trabalho. O pessoal confunde muito isso. O visto do dependente te torna elegível a uma autorização de trabalho. Então, não esqueça de chegar aqui nos Estados Unidos e solicitar a autorização de trabalho, assim como o Social Security para todo mundo. Tá? Esse é o procedimento inicial para quem tem um visto aprovado. Léo, mas deixa eu aproveitar e perguntar, e se a pessoa for o contrário, se ela tiver então, na verdade, o visto dela negado, o que ela deve fazer, o que ela deve esperar, quais os próximos passos a partir de um visto negado, por exemplo? Legal também você fazer essa pergunta, Daniel, porque eu sempre gosto de discorrer um pouquinho acerca de negativas, tá? O pessoal confunde muito a negativa como um fim da linha, os Estados Unidos está fechando a porta para mim. Não. Na negativa, o oficial de imigração ele precisa justificar por que ele está negando o seu visto. E, invariavelmente, ele lista ali os motivos que o fizeram negar esse visto. Ele não está dizendo, olha, você não pode ir para os Estados Unidos. Ele somente diz, olha, nesse momento, pelo que você me apresentou aqui, eu não entendi que você é elegível a esse benefício requerido. Porém, sinta-se à vontade, caso você reúna novas evidências ou a sua situação mude, a reaplicar novamente esse visto. Então, o que eu sempre aconselho, pessoal, ninguém está livre de uma negativa. Houve uma negativa, encare essa negativa como um guia para que você formule uma petição da forma correta. Então, pega essa razão da justificativa, às vezes são evidências que a pessoa já tem em mãos. Então, muita gente também aproveita e pergunta, é bom a gente falar disso, quanto tempo depois de uma negativa eu posso aplicar o meu visto? Você pode aplicar no dia seguinte. Se o oficial de imigração falar, olha, eu neguei porque eu não vi essa evidência aqui. E você fala, não, peraí, eu tenho essa evidência. Você junta essa evidência e no dia seguinte a gente aplica. Tá? A gente vai lá e marca a sua entrevista. Então, não tomem de forma alguma a negativa como o fim da linha. Teve uma negativa? Entre em contato com a gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver os motivos e vamos tentar usar a informação elencada lá na negativa do oficial de imigração para conseguir a sua aprovação. Muito bom, são dicas preciosas para que você consiga entender o panorama. O Léo sempre tem dito nos vídeos aqui do canal que o processo imigratório tem muito a ver com a intenção. Exato. Você precisa ter evidências, apresentar evidências, justificativas que comprovem a tua real intenção de vir para cá, para os Estados Unidos, para morar, para trabalhar, para investir. Então, essas dicas que o Léo está passando, elas são preciosas para que você consiga aí nortear o seu processo e o seu planejamento, como ele também sempre fala aqui no canal, para mudar para os Estados Unidos. É o que a gente fala, né, Daniel? O legislador ele não criou 187 tipos de visto à toa, né? Ele criou esses vistos todos com a intenção de atender a todas as necessidades. A gente tem vistos desde profissionais temporários religiosos, diplomacia, profissional de imprensa, pessoas que querem vir morar aqui definitivamente, atletas, artistas. Então, pessoal, consulta um profissional, um advogado, que ele vai ter a expertise de te indicar a situação mais adequada ao seu caso. Léo, a Luciana Pinheiro nos pergunta o seguinte, existe algum investimento mínimo para que eu faça a aplicação do visto E2? Luciana, essa é uma pergunta muito importante. Muitas pessoas fazem essa pergunta realmente. Léo, qual é o investimento mínimo? Tem alguma quantia que eu preciso investir aí nos Estados Unidos para conseguir um visto E2? É interessante a gente falar aqui que a legislação ela não prevê investimento mínimo, tá, Luciana? A legislação ela fala de investimento substancial. Então, o que é fundamental a gente demonstrar na sua petição? Demonstrar que o investimento que você fez no negócio, ele vai ser suficiente para gerar um negócio que não seja marginal, como a gente falou. O que é marginal? Que não seja somente para sua subsistência, sua e da sua família, que esse negócio vai gerar empregos e vai gerar impostos, faturamento. Então, hoje, se a gente tivesse que falar em valor, para eu não ficar com uma resposta muito evasiva, para a gente falar em valor, eu falaria algo em torno aí, para os negócios em gerais, que são característicos de E2, algo em torno de 120 mil dólares, mais ou menos, de investimento comprometido. Léo, e a última pergunta vem do Cláudio Roberto, e ele diz o seguinte, quanto tempo eu vou ter de permissão com a aplicação desse visto E2, uma vez que eu tenho o visto aprovado, quanto tempo eu tenho de permissão para estar nos Estados Unidos? O visto E2, ele normalmente é concedido por 5 anos
renováveis indefinidamente por mais 5 anos, tá? Em períodos de 5. A gente, cabe aqui ressaltar, ele não é um caminho direto para residência permanente. Então, quais são os requisitos para que você tenha o seu visto renovado? Você precisa, em todo momento de renovação, comprovar que o seu negócio continua operando, que ele continua sendo fonte de faturamento, geração de empregos, pagamentos de impostos, e você, comprovando essas situações, você consegue renovar o seu visto indefinidamente. É sempre bom falar, Daniel, que a gente precisa sempre ter um business plan. Um dos grandes segredos para aprovação de um E2 é você ter um business plan sólido, um plano de negócios sólido. Então, as pessoas sempre me perguntam, Léo, eu estou começando uma empresa agora, eu preciso já no business plan botar que eu vou ter lucro no primeiro ano, que a empresa vai prosperar, que eu vou gerar inúmeros empregos? Não. Tudo, como a gente fala, é um plano de negócios. O oficial de imigração, os Estados Unidos, são um país característico do empreendedorismo. Então eles sabem que um negócio ele não prospera no primeiro ano, poucos negócios já conseguem apresentar resultados robustos no primeiro ano. Então a gente vai fazer, por isso que é interessante que você faça o seu plano de negócios com uma consultoria especializada no mercado americano, que conheça daquele mercado, para que você não apresente números irreais para o oficial de imigração. Eles têm experiência nisso, eles vão falar, olha, esses números aqui estão irreais. Então, algumas vezes a gente até brinca. Os números que as pessoas apresentam são tão irreais que o oficial de imigração, ele aprova o seu visto às vezes ele tem esse direito de aprovar por 2 anos e falar assim, ó, tá bom, daqui a 2 anos a gente conversa. Vamos ver se você vai conseguir renovar o seu visto. Porque são números absurdos. Então, pessoal, muito cuidado no planejamento, como a gente sempre fala aqui. Faça o seu plano de negócios com uma consultoria especializada para que você tenha uma longevidade para o seu visto. Não adianta você botar um plano muito agressivo e não conseguir renovar o seu visto. Então, faça um plano real, um plano estruturado para que você tenha a longevidade necessária para estabelecer o seu negócio aqui dentro dos Estados Unidos. E a gente está encerrando o quadro Perguntas e Respostas dessa semana aqui no canal da Leão Group. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do nosso CEO, Leonardo Leão. Queria que você deixasse aí as saudações finais para a nossa audiência, Léo. É isso aí, pessoal. Como eu falei lá no início, é sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, falando de uma forma bem acessível, tirando aí as dúvidas de vocês. Aqui a gente não tá para falar juridiquês complicado, nossa proposta aqui é falar a linguagem clara e que vocês entendam. Eu sempre faço questão, né, Daniel, a gente sempre fala isso, de ressaltar que o nosso bate-papo aqui não é um aconselhamento jurídico, tá, pessoal? A gente não tá aqui para dar uma decisão em relação ao caso de vocês. Se você se identificou com alguma coisa que a gente conversou aqui, olha, eu acho que esse visto aí eu posso tentar e tudo, marca uma consulta conosco, fala com um advogado nosso, que aí ele vai fazer a análise específica para o seu caso. Parece clichê, mas aquela frase, cada caso é um caso, ela é muito aplicável à imigração. Então você precisa de uma opinião de um profissional analisando todas as variáveis específicas do seu caso. O caso do seu vizinho não é o seu. Não é porque deu certo para ele que vai dar certo para você e vice-versa, tá? Não é porque deu errado para ele que vai dar errado para você. Então, tome esse cuidado. Antes de tomar uma decisão para o seu caso, consulte um advogado de imigração. Tá bom, pessoal? Já agradecendo a sua audiência e lembrando a você também que nos acompanha aqui no canal da Leão Group no YouTube e também nas outras redes sociais do escritório, que você possa aí se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que a gente subir conteúdo novo, vídeos novos aqui para o canal, e você também possa interagir, deixando o seu comentário e as suas perguntas, porque a sua pergunta pode virar tema, inclusive, ou ser aqui respondida pelo Léo na próxima edição do nosso Perguntas e Respostas. Então, fique ligado que a gente tem produzido muito conteúdo, tem muita novidade ainda sendo aí elaborada e a caminho, tudo para deixar você mais bem informado, para que você consiga conquistar o seu sonho americano. Conte com a gente em tudo isso. E até a semana que vem. Aquele abraço, pessoal.